A mais recente pesquisa da Datafolha traz um dado que talvez mostre uma receita, um caminho, sinalizando o que fazer de fato se o atual presidente Jair Bolsonaro quiser ser reeleito lá em 2022. Apesar de ser um número muito baixo ainda na aprovação do atual governo, houve uma pequena melhora, 29% na última pesquisa, agora 30% às vésperas de completar um ano no poder. Foi a primeira pesquisa desde a posse de Bolsonaro em que não houve queda, inclusive com a percepção dos pesquisados, de quem foi ouvido, melhorando um pouco no índice de rejeição. Na pesquisa anterior, a rejeição era de 38%, agora diminuiu para 36%. Mas o que mais me chamou atenção nesse último Datafolha, e pode mostrar de fato um caminho para melhorar a popularidade do presidente da República, passa essencialmente pela economia. A pesquisa mostrou o endosso ao trabalho da equipe do ministro Paulo Guedes, subindo de 20% para 25%, inclusive quando os entrevistados foram questionados sobre a situação econômica, se vai melhorar. Em agosto de 2018, ao final do governo Temer, o índice era de 23%. Agora, em dezembro, aqueles que responderam que sim, a situação econômica vai melhorar, esse número subiu para 43% dos brasileiros. Esse otimismo, principalmente sobre o futuro da economia, é impulsionado também por todos os índices recentes, que têm mostrado uma pequenininha, devagar, mas a economia vem reagindo, A gente tem a inflação controlada, apesar dos cortes da taxa de juros, tem a aprovação da reforma da Previdência, o desemprego ainda é altíssimo, mas vem caindo. A indústria e o comércio também devagarinho estão retomando o crescimento, basta ver o resultado do PIB do último trimestre. E tem algumas medidas microeconômicas que talvez sejam mais sentidas pela população em geral, Por exemplo, a liberação dos recursos do FGTS, do PIS/PASEP, pacote verde-amarelo, fim do DPVAT, 13º do Bolsa Família, a promessa de elevar a isenção do imposto de renda, a mudança na taxa ali do cheque especial, dos juros, o aumento do limite do gasto do free shop, ou seja, tem um cenário em que a população consegue identificar, mesmo sem ser especialista, que tem uma pequena retomada da economia. E só isso já foi suficiente para que a popularidade do presidente deixasse de cair, ainda é baixa, mas que tem essa esperança de que a economia realmente seja retomada de uma forma mais eficaz, principalmente nos patamares antes da crise econômica. Ou seja, quem tem dinheiro no bolso, quem está empregado, como nós já sabemos em outros carnavais, muitas vezes prefere manter o governante, por mais que tenha críticas ou restrições a ele. Eu não gosto do presidente, mas sabe como é que é? Estou empregado, minha família está bem, então deixa como está. Mas é só isso mesmo? Ou seja, basta a economia melhorar, que é certeza de que Bolsonaro vai conseguir a reeleição? Claro que não. Além da melhora na economia, que é a principal, o diretor-geral do Datafolha, o Mauro Paulino, ressalta que também é fundamental que o governo melhore a sua comunicação. Na verdade, controle a sua comunicação. Apesar de entenderem muitos especialistas que se trata de uma estratégia de comunicação ali bem articulada, ou seja, vamos causar confusão, dúvidas, medo em boa parte da população, o Mauro Paulino diz que a pesquisa da Datafolha revela que tem os bolsonaristas heavy, não vou chamar de bolsominion aqui, mas são aqueles que dizem amém para tudo que acontece no governo, ou seja, confiam, acreditam em tudo que o Bolsonaro diz, só que a maioria desses que apoiam Bolsonaro de forma irrestrita estão numa faixa da população mais alta. Então são empresários, habitantes mais ricos do sul do país e entre os homens com renda superior a 5 salários mínimos. Essa soma total daqueles que apoiam Bolsonaro de forma irrestrita hoje está em torno de 14% da população. Enquanto no extremo oposto, ou seja, aqueles que não votaram e reprovam, não confiam no presidente da República, são entrevistados que se dizem na maioria como negros, indígenas, desempregados e mulheres de menor renda. Então essa pesquisa deixa claro que essa comunicação ou atos de governo precisam melhorar, já que essa rejeição ainda é mais alta, principalmente entre as mulheres mais pobres e os que habitam a região nordeste do país. Tem um outro dado da pesquisa que me parece também fundamental, de um discurso de campanha que nós já vimos em outros carnavais, mas que na prática, infelizmente, não se tornou realidade, que é
o combate à corrupção. Essa última pesquisa da Datafolha mostrou que a percepção sobre a gestão Bolsonaro na área de combate à corrupção caiu de 34% para 29%. E sempre houve uma grande esperança de mudança, já que o discurso de campanha foi aquele de acabou a mamata, inclusive com a escolha depois do juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Hoje o Moro, inclusive, está tido aqui nos jornais, na Folha mesmo, né, como o principal ministro do governo Bolsonaro. Só que na prática, em alguns casos, a gente acompanha, infelizmente, um roteiro que já vimos antes, ou seja, que é o discurso é um e a realidade é completamente outra. E aí eu estou falando especificamente sobre uma reportagem do Estadão, do Patrick Camporês, que trouxe a notícia que o Palácio do Planalto decidiu solenemente ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e manteve sob sigilo os gastos com o tal do cartão corporativo da Presidência da República. O cartão corporativo é aquele que todo mundo consumista adoraria ter, né? Passa o cartão aí que não tem limite, vamos embora. Boleto, né? Não tem boleto, não vem a conta para pagar no final do mês. Mas é assim, né? Quem paga a conta somos nós. Os gastos do cartão corporativo da Presidência da República os gastos são pagos com os nossos impostos. E por isso o governo federal chegou a ser notificado, atenção, em novembro, sobre a necessidade de divulgar os gastos que aumentaram de forma exponencial nesse ano. E mesmo após o Supremo ter tomado essa decisão, os dados dos gastos do cartão do presidente permanecem sigilosos. Segundo as informações do portal da Transparência do governo federal, a presidência desembolsou, na gestão Jair Bolsonaro, 14 milhões e meio de reais apenas com cartões corporativos. Até outubro, o aumento foi de 24% nos gastos, sendo que não há descrição de nenhum desses gastos, já que tudo está ali sigiloso. A reportagem do Estadão lembra, por exemplo, que quando foram abertos os gastos secretos do governo Fernando Collor, lá atrás, veio à tona a compra de vestidos para a primeira-dama, o que leva a crer que a não divulgação dos dados tenha mais a ver com o constrangimento do que mostrar o que foi comprado, do que com a segurança em si. O governo federal diz que a divulgação das informações poderia pôr em risco a segurança do presidente, daqueles que vivem próximos, né, dos cônjuges ligados aí, filhos, e por isso vão ficar sob sigilo até o término do mandato em exercício. Eu até entendo que há necessidade de fato de se manter sigilo em alguns gastos eventuais, por segurança, mas manter tudo em sigilo? Ainda mais que depois desse aumento que a gente acompanhou do gasto do cartão corporativo, faz algum sentido? E tem aquela história, né? O Bolsonaro argumentou que antes não tinha vice, por isso que aumentou o valor do cartão, dos gastos do cartão. Antes era só o Temer. Só que não faz sentido essa lógica, porque o cartão corporativo, esse número aqui, só inclui gastos do vice-presidente da República quando o vice-presidente assume o poder. Então são coisas diferentes. E faz menos sentido ainda, vindo da boca de um presidente da República que sempre defendeu, pelo menos no discurso, a divulgação desses gastos. E mais, Bolsonaro defendeu o fim do cartão corporativo até ano passado. Bolsonaro dizia que era contra o uso do cartão corporativo durante o governo Temer. E agora, não só continua usando, como aumentou os gastos, diz que não vai divulgar o que gastou. Bolsonaro não é, mesmo com esse aumento, o presidente que mais gastou. Esse recorde ainda é da presidente Dilma Rousseff. Mas isso não serve como argumento para que Bolsonaro tenha mudado tão radicalmente seu discurso e deixado uma enorme dúvida se faz sentido gastar tanto dinheiro sem transparência nenhuma. O cartão corporativo serve para quê? Para facilitar o pagamento, despesas pontuais, por exemplo, durante viagens. É o famoso, você vai usar, mas você vai usar para emergência. Faz sentido esse gasto de 14 milhões e meio de reais para emergência? Que emergência é essa? Quais foram tantas emergências para serem usados desse jeito cartão corporativo? Então, tirando aqueles que dão amém para tudo que o Bolsonaro faz, que ficam ali gritando mito para tudo, o governo vai ter sim de melhorar a economia, que já vem dando sinais de recuperação. Precisa melhorar a comunicação, como mostrou a pesquisa, né? E tem o dever moral de dizer para a população
onde o dinheiro dos impostos tem sido gasto, mantendo a palavra dita e repetida durante toda a campanha eleitoral. Afinal de contas, 55% dos brasileiros que votaram nas últimas eleições acreditaram que ele mudaria o jeito podre com que os políticos fizeram sempre uso, sem limites, do dinheiro público. E vamos em frente.